Muito bem, bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia a todos. Graças a Deus, aqui já temos aí, ó, a nossa Nossa recordista. querida. Nossa recordista, bom dia, Simone. Acordou, né? Que Ai, que bom. delícia! Estava descansando, que delícia. Priscila, bom dia, Priscila. Que Bom Deus dia, esteja com filha. vocês. Luiz Otávio, irmã Carmen, bom dia. Queridos. Hoje, Bom dia de eleição, né? Muita gente já dia. acordou cedo aí para ir votar. Diz que a gente precisa respeitar as primeiras horas e deixar para as pessoas mais de risco e os mais idosos, né? Então, eu vou votar só depois da aula, né? E eu Mas também. hoje é dia de eleição, então que Deus possa nos dirigir, nos dando sabedoria nas nossas Exatamente. escolhas, na nossa votação, e que no Brasil inteiro, né, no Brasil inteiro nós tenhamos uma eleição tranquila, em paz e com a graça de Deus elegendo aí os nossos governantes, eu diria assim, os governantes menores, né? Que são os prefeitos e os vereadores, mas de suma importância na direção de cada cidade aí, mas que Deus possa abençoar cada candidata e também abençoar aqueles que forem eleitos, né, e eleitas, para que tenham sabedoria na direção e na governabilidade das nossas cidades, do nosso povo, né? Mas que Verdade. Deus... essa semana eu escutei rumores de que poderia haver atentados e alguma coisa violenta em alguns estados ou algumas cidades nas eleições, mas a gente pede para que Deus dê a graça de a gente ter uma eleição tranquila e em paz e em segurança para o nosso povo, né? Nosso povo Mas, merece, né, pastor? Nosso povo merece uma eleição exatamente, tranquila, porque já sofremos e temos sofrido muito. Não precisamos de estardalhaço, não. Precisamos de tranquilidade para votarmos conscientes. Nós precisamos disso. exatamente. Deixa eu registrar aqui o bom dia da Fátima e Bom do dia, Dercy. Luci. Né? Bom dia para Família você. querida, as meninas, um bom dia também. As filhas. Bom dia, Márcia Carvalho. Carvalho, a Márcia, o Léo, a Nicole. Um bom dia, um Né? abraço. O bom dia da irmã Raquel, lá em Rio Preto. Bom Aí, dia, Márcia, ó, irmã. ela ama histórias bíblicas. Ela... Ai, que bom, que bom. Tem alguém que compartilha comigo, minha companheira de história. Que bom. Isso aí. Irmã Maria Célia Bortolucci, o Benê. Ai, Bom os amados, dia. esses são amados, amados. Ao A Felipe sua, também. Ao Felipe, um bom dia. Espero que esteja ouvindo a nossa história de hoje. a sua A minha xará. sua xará, Márcia Pegoraro, e as crianças, bom dia para vocês aí. Pastor, a nossa igreja, ela é privilegiada, porque tem várias Márcias. É uma igreja privilegiada. E tudo gente fina, hein? Tudo gente. Pois é. Irmã Janaína, bom dia, Janaína. E Anaína, Ruberval. bom Ruberval. dia, querido. O Ruberval deve estar trabalhando hoje, né? Ele trabalha no cartório eleitoral, deve estar Ah, ocupado hoje. Né? Não sei se ele trabalha lá hoje, mas que Deus possa abençoar essa família também, irmã ao filho Janaína e deles Ruberval. também, né, pastor? Um bom dia, Aldu, o menino dele. Edu, exatamente. Muito bem. Hoje, olha lá, e como, olha lá. Deve estar trabalhando e como, ó. Né? Então, Hoje. a Maria Célia e o Benê mandam um abraço a todos. Né? Irmãos e irmãs, não querendo tomar muito tempo da aula da Márcia, vamos orar
pedindo a bênção de Deus sobre esse momento de reflexão, esse momento de partilha da palavra de Deus, e você pode ir deixando aí o seu like, o seu registro da sua participação, para que a gente possa fortalecer a nossa página, né? E o Facebook entender que o Facebook, depois, posteriormente, o canal do YouTube também entender que esse é um conteúdo relevante para a vida das pessoas, tá bom? Sempre lembrando, irmãos, que a nossa escola dominical ela é transmitida pelo Facebook, mas toda segunda-feira, a partir da segunda-feira, essa aula também é disponibilizada no nosso canal do YouTube. Então, você pode recomendar para seus amigos e amigas, familiares, também se registrar no nosso canal do YouTube e clicar lá no sininho que você vai receber a notificação de um vídeo novo. E às vezes as pessoas acham, e muitas vezes realmente é mais fácil durante a semana ouvir pelo YouTube do que no Facebook. No Facebook, às vezes, a timeline passa e enche a nossa timeline, e aí, às vezes, as pessoas não encontram o vídeo. Mas no YouTube fica muito fácil, tem a playlist, aí a pessoa vai na playlist da Escola Dominical e acha todas as aulas lá. Desde que a gente começou a fazer a nossa Escola Dominical online, todas as aulas estão disponibilizadas no YouTube e também aqui na página do Facebook, tá bom? Então, se você puder recomendar, puder se registrar e recomendar aos seus amigos e amigas que também se registre, seria muito bom. Bom dia, Mark, que Deus te abençoe aí também, você e as crianças. Crianças. Né? O bebezinho do vô deve estar assistindo, né? Brincadeira, viu, Vinícius? É brincadeira do pastor, tá bom? Você não é mais nenenzinho, você já é um homão aí, né? Mas vamos orar, então, buscando a bênção de Deus. Vamos. Pai, nessa manhã nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo a tua bênção sobre a nossa aula dessa manhã, sobre a vida da Márcia, que se disponibilizou em compartilhar conosco, compartilhando com as nossas crianças essas histórias bíblicas e que nos orienta para a nossa vida. Nós te agradecemos pela oportunidade do encontro de hoje. Amém. Nós pedimos também, ó Deus, a tua bênção sobre as eleições hoje, que nós possamos ter um dia tranquilo, de paz, onde todos e todas que forem às urnas possam exercer a sua cidadania com tranquilidade e livremente, ó Deus, escolher os seus candidatos e candidatas. Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre o dia de hoje e sobre a nossa aula nesse momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, Márcia, a palavra é sua, né? E eu vou ficar aqui a postos e ouvindo atentamente a sua aula, tá bom? Tá bom. Então, antes da gente iniciar a nossa aula, eu vou tomar a liberdade de ler um texto que está em Provérbios. Eu gosto muito do livro de Provérbios também. É um livro que não é tão lido, mas eu leio. E aí eu quero compartilhar com os irmãos Provérbios 2, de 1 a 6. Quem puder manusear sua Bíblia, vamos lá. Provérbios 2, de 1 a 6. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz,
Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Esse texto é bem reflexivo e faz a gente pensar que se a gente quer ter o temor do Senhor, precisa ter sabedoria. E para ter sabedoria, precisa ter o temor do Senhor. E para a gente começar a história de hoje, nós vamos ao reino encantado. O reino da imaginação, da fantasia. E esse momento dessa história, a gente vai usar 2 textos. O primeiro texto está em Mateus 7, de 17 a 20. Mateus 7, de 17 a 20, tá? É o reino encantado, mas também é o reino real. Eu vou ler o texto para a gente poder trabalhar a história de hoje. Mateus 7, de 17 a 20. Diz assim: assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos o conhecereis. E ainda, pastor, mantenha a figura aí, e eu quero ler Lucas 6, 45. É um verso só, que diz assim, ó, Lucas 6, verso 45. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então vamos ouvir a história do reino encantado. É uma história que não é real, não é uma história de verdade, mas é uma história que muitos avós, e eu sou avó, conta para os netos, e isso há muitos anos. E é a história que eu vou contar agora. Era uma vez uma menina muito linda, uma menina muito bonita, vivia muito feliz, pai, mãe, uma família completa. Até que num determinado momento, a mãe adoeceu e veio a falecer. Mas que bom, ela tinha o pai. E esse pai era muito bom e cuidava muito bem da filha, tá? A filha era uma princesa, o pai o rei, a mãe a rainha. Mas chegou o dia em que o pai casou-se outra vez. E ele pensou que assim haveria alguém para ajudar a cuidar da sua filha. Esta mulher veio morar no palácio, só que quando se casou com o rei, ela já veio com 2 filhas. Mas a princesa era tão linda, mas tão linda, que esta mulher ficou com muita inveja. E sabem por quê? Sabem por quê? Porque as suas 2 filhas eram feias perto da princesa. E ela começou a judiar da menina. Mas, para piorar a situação, o pai veio a falecer, o rei veio a falecer. E ela passou a ser a rainha do reino.
Ela mandava e mandava em tudo. Mandava em tudo e em todos. Agora sim, a princesa trabalhava desde cedo. Quando os passarinhos começavam a cantar até o anoitecer. E o que ela comia? Ela comia o resto dos outros. Depois que todos tinham comido, é que ela ia comer. Não tinha para se queixar para ninguém. Ela ficou sozinha. Um dia, a rainha gritou com ela e disse: vá buscar água na fonte, quero beber daquela água. A fonte era longe. Ela teria que andar muito embaixo do sol quente e não podia demorar, senão, quando chegasse em casa, iria ser castigada. E lá foi a princesa. Que princesa nada! Quem a visse nunca iria pensar que um dia aquela menina seria uma princesa e que morava num palácio. Nunca. As suas mãos já não eram tão finas e delicadas. As suas mãos estavam cheias de calo, grossa, ardiam de tanto trabalhar. Já bem cansada, foi chegando perto da fonte. Quando chegou, viu uma velhinha, uma mulher bem velhinha, toda enrugadinha, mancando, e que lhe disse: ai, boa menina, você poderia me dar um copo de água? Eu não posso descer até lá, é muito fundo para mim. A menina pensou: nossa, vou ficar atrasada. Ixi, a hora que eu chegar, vou levar umas piabas. Só de pensar que ela podia ser castigada, aquilo já doeu. Mas aqui que ela fez? Ela olhou para aquela mulher enrugada, cansada, com sede, naquele sol quente. Ela pensou: bom, eu vou ajudar essa mulher, vou pegar um pouco de água para ela. E aí, a menina pegou de dentro da sua sacola um copo bem limpinho, bonito, e foi lá embaixo, na fonte, e subiu com o copo cheinho de água fresquinha. A mulher tomou, e tomou tudo. A menina ficou feliz. Bom, vou encher agora os meus jarros e vou embora depressa. Já estou muito atrasada. Ai, menina, mas ainda estou com muita sede. Eu tomei tanto sol hoje. Será que você não pega mais um copo para mim? A menina olhou, sorriu, pegou o copo vazio da mão da velha, desceu outra vez, pegou a água, voltou com aquela água fresquinha e a senhora bebeu tudo. Quer mais um pouco? Eu pego para a senhora. Não, boa menina. Como você é boa. A árvore boa, a fruto bom. Vamos ler lá, lembrar 6, Lucas 6,45. Menina boa, disse a senhora, de hoje em diante, você, quando falar, vão sair da sua boca, vão rolar pérolas e pedras preciosas de grande valor. Dizendo isto, a velha foi embora, sumiu. E a princesinha, mais que depressa, pegou os jarros e saiu andando. Ixi, ficou pensando: nossa, a hora que chegar lá em casa, eu não quero nem ver. Mas não faz mal, faz mal. Ajudei alguém, ajudei aquela senhora. Já estava escuro e ela ainda não havia chegado em casa. O céu estava brilhando quando as estrelas aparecendo, quando a princesa entrou, foi entrando. E quem estava esperando por ela? Quem estava esperando? Já estava esperando com uma vara na mão. E antes que a menina colocasse os jarros no chão,
já levou uma varinhada nas pernas. E uma varinhada muito doída. E ela começou a chorar. Ela estava cansada, com fome. E ainda apanhou uma varinhada e não ia parar por aí. E a mulher perguntou, onde você esteve? Aonde você esteve? E ela começou a chorar e disse, eu. E quando ela disse eu, rolaram pedras, pérolas, rolaram da sua boca. Que é isso? O que está acontecendo aqui? Disse a rainha. E aí, quando ela viu aquilo, pérolas, pedras preciosas, chamou, sabe quem? As filhas. Filhas, venham ver. Elas se aproximaram e aí já não era mais uma varinha, mas eram assim, palavras, fale mais, querida, fale mais. Agora sim é que nós vamos ficar ricas e ricas para sempre. O nosso reino vai ser poderoso. E já não batia mais na menina, mas começaram a catar aquelas pedras preciosas, aquelas pérolas, e começaram a perguntar, como é que aconteceu isso? Vamos, conte para nós, como é que aconteceu isso? E aí a menina, a princesa, começou a contar do seu encontro com aquela senhora velhinha, toda enrugadinha, que estava com sede, e que ela pegou água uma vez, pegou água a segunda vez, e a velhinha disse para ela que agora só iam rolar pérolas, pedras preciosas. Bom, já não mais apanhava, já foi, saiu lá do porão e foi dormir no quarto, jantou na mesa com todo mundo, já não comia resto. Mudou-se a posição. Mas durante a noite, a rainha ficou articulando e pensando. O que ela fez? No dia seguinte, bem cedo, acordou uma de suas filhas, a mais velha, e disse para ela, olha, hoje você é que vai buscar água na fonte. Ah, e quando você encontrar aquela velhinha, não seja tão estúpida como você é. Finja que você é boa e lhe dê quantos copos de água ela lhe pedir. Aí a filha mais velha fez uma cara de raiva, ficou brava, bicuda. Eu também vou fazer, só para a gente ficar mais rica. Mas a senhora vai ver a hora que eu chegar. E ela foi para a fonte buscar água. Andou, e ela não estava acostumada a andar, foi ficando brava, resmungando, e foi chegando perto da fonte e a velhinha não apareceu. E ela pensou assim, se a princesa mentiu para nós, eu vou socar ela, eu vou bater nela que ela vai ver só. Listo, chegou perto da fonte, não tinha velha. E ela ficou olhando, e quando ela se volta, ela viu uma moça muito bem vestida, de salto alto, elegante, chapéu, colar, muito chique, muito elegante. E disse para ela assim, nossa, eu estou com tanta sede, você poderia me dar um copo d'água? Eu estou com esta roupa, o meu salto é muito alto e fica difícil eu descer até a fonte. Você desceria para mim? Ai, a
filha da rainha, que era uma árvore, vamos dizer má, olhou bem para aquela moça elegante, viu e reparou na sua roupa bordada, bonita, de grife, olhou seu chapéu, olhou a sua postura. Sabe o que ela sentiu? Ela sentiu uma inveja e, olhando por cima, disse: se você quiser, sua granfina, pensa você mesma. Eu não sou empregada de ninguém, está ouvindo? A moça bonita olhou bem nos olhos da filha da rainha e disse: de hoje em diante, cada vez que você falar, da sua boca vão sair escorpiões, cobras, sapos, ratos, baratas, todos os bichos peçonhentos vão sair da sua boca. A árvore má dá frutos maus. E, num piscar, aquela moça linda desapareceu. E quem se manifestou? A velhinha. A velhinha. A filha da rainha, quando viu aquilo, pôs a mão na boca e saiu chorando. Não tinha mais coragem de abrir a sua boca. E ela chegou bem cedo, porque não estava carregando peso. Chegou bem cedo. E aí a mãe, rainha, toda alegre, foi receber a sua filha. Foi correndo receber. Fale, filha querida, meu tesouro, fale para a mamãe ver toda a riqueza que vai sair da sua boquinha linda. Estamos milionários para o resto da vida. Vamos, fale, filha. Mas a moça estava brava, com um ódio daquela moça bonita e com medo de falar. E tampava a boca e fazia sinais. E fazia sinais que não podia. E a mãe insistindo e ela fazendo sinais. E aí o ódio veio para fora. E o ódio é tão grande que de repente ela falou: eu odeio aquela granfina. Ai, que susto! A rainha, saiu correndo. Todos que estavam perto saíram correndo, porque saíam aqueles bichos peçonhentos de sua boca. A moça trancou a boca. Árvore má, né? A princesa, que estava ali também assistindo a tudo. O quê? Eu vou me mandar e não vou ficar aqui, não. Eu vou embora. Saiu correndo, foi embora. Ela foi embora para a floresta. Fugiu para bem longe. Fugiu para bem longe, desesperada. Porque sabia que ia sobrar alguma coisa para ela. A rainha com as suas filhas viviam por cima dela para castigá-la. E aí ela vai para a floresta. Vai lá chorando, porque agora não podia nem ficar no palácio, não tinha moradia, não tinha família, não tinha ninguém. Ela vai embora. E no meio da floresta está sozinha, chorando. Chorando. Quando alguém, um casal, está passeando na floresta a cavalo. E escuta o choro de alguém. E eles vão a cavalo procurando de onde vem o choro. E aí encontram aquela menina chorando no meio da floresta. Que foi, menina? Diz aquela mulher no cavalo. Do que você está fugindo? Ah, estou fugindo da rainha. Da rainha.
Estou fugindo dela. E enquanto ela falava, as pérolas iam rolando da sua boca. Mas aquela mulher no cavalo e aquele homem no cavalo, eram reis de um outro reino. Logo aquela mulher desceu e aquela rainha era extremamente bondosa. E já tinha ouvido falar da situação dessa menina, cuja mãe tinha morrido, cujo pai tinha morrido. Ela já tinha ouvido falar da situação da menina. Ela sabia de tudo. E aí ela disse assim para a menina: venha conosco. Venha conosco. Venha viver no meio da nossa família. Venha viver conosco. Você é uma árvore boa. E aí, ela foi acolhida no meio de uma outra família que a amava e passou a ser cuidada. Olha que lindo. Ela teve uma nova família. A árvore boa dá frutos bons. E aí, eu vou fazer uma pergunta. Você não precisa me responder. Só pense. Que fruto que você está dando? O que é que está saindo da sua boca? Pérolas, pedras preciosas. E vamos ver, vamos pensar. O que são essas pérolas, essas pedras preciosas? Que palavras são essas que saem da sua boca? E tem 3 palavras que são muito bonitas, que eu acho que você deve carregar no seu coração. E para onde você for, por favor, obrigado, com licença. Essas pérolas precisam sair da nossa boca. Porque se da sua boca estiver saindo cobras e lagartos, você precisa repensar a sua vida. Precisa repensar. Por favor, obrigado, com licença. Palavras que geram gentileza. Palavras que trazem a alegria. Palavras que são geradoras de amor. Porque cobras, lagartos, sapos não têm gerado palavras boas, não têm gerado atitudes boas. Nós precisamos rever as nossas ações e pensar que fruto que eu quero gerar. Qual é a árvore que você quer ser? Toda árvore boa produz frutos bons. E toda árvore má produz frutos maus. E toda árvore que não produz frutos, corta-se e lança-se ao fogo. Que árvore que você é? Que árvore que você é? Então repense, porque ainda dá tempo de pôr um adubo, dá tempo de cortar os galhos que não produzem nada, ainda há tempo de corrigir e melhorar essa árvore. Pensa bem, que árvore que você é e que fruto você está dando. Aqui na minha casa tem algumas árvores. Eu sempre estou tirando galhos, as folhas que não já secaram, adubando, molhando. E meu pé de pinha está bem carregado. Meu pé de goiaba está lindo. E aí?
Que árvore que você é? Vamos pensar? Que árvore que você quer ser? Vamos refletir? Essa é a primeira história, porque ela nos remete à história real, à história de hoje, que é um encontro de fé e cura. Porque as palavras que a gente também profere curam as pessoas. São palavras de cura, de bênção. Então, o encontro de fé e cura. Eu vou ler o texto bíblico só no final da lição. Nós vamos conhecer primeiro os personagens da nossa história. E é um homem coxo, Pedro e João. Quem é Pedro? Pedro era irmão de André. Então, nós vamos conhecer aí, irmãos, Pedro e André. E o pai deles, tem uma referência sobre o pai deles. O pai deles se chamava João. E nós vamos conhecer também quem é o João. Não o irmão aqui, não o pai de Pedro e André, mas João, que era irmão de Tiago. E que eles eram filhos de Zebedeu. E que talvez, há alguns indícios bíblicos, talvez fossem primos de Jesus. Agora vejam bem, João, que é irmão de Tiago, e André, irmão de Pedro, eles foram discípulos de João Batista. Agora, quem é o João? João é conhecido como o discípulo amado e que recebeu uma tarefa, uma incumbência de cuidar da mãe de Jesus depois da morte de Jesus. Você pode procurar a referência bíblica em João 19, 26 e 27. Então, vamos conhecer aqui. Conhecemos 4 irmãos. Pedro e André, João e Tiago. Agora aqui, ó. Pedro, Tiago e João foram os que estiveram sempre ao lado de Jesus. Eles viveram com muita intensidade ao lado de Jesus. Agora, quando é que aconteceu esse fato? Quando Jesus morreu, os discípulos não só perderam um querido amigo e mestre, mas eles também perderam o foco de todas as suas esperanças. Eles estavam sozinhos e com muito medo. Medo, todo mundo tem. Nasce com o ser humano medo. Pedro era o líder natural do grupo. Ele era o líder. E ele se sentia arrasado. Por que ele se sentia arrasado? Porque ele havia negado a Cristo. E por 3 vezes. Mas em 12 horas, veja que período curto, 12 horas, tudo isso mudou. O túmulo estava vazio e o próprio Jesus havia sido visto pelo menos em 5 ocasiões diferentes. Não só pelos apóstolos, mas também por outras pessoas que eram seguidores. E eles o reconheceram como o verdadeiro Jesus, não como um fantasma. Porque eles viram as marcas da crucificação e Jesus ainda comeu com eles. E Jesus apareceu a Pedro e Pedro se tornou um novo homem. Desânimo, medo, luto foram substituídos por uma alegria indescritível. E com a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, a espera havia terminado. Vamos lembrar que em Pentecostes, o povo estava reunido no cenáculo e línguas de fogo que todos viram, todos os que estavam reunidos ali viram uma mudança interior que ficou visível em Pedro. E os apóstolos se tornaram a nova igreja, cheios de vida e de poder. E essa mudança seria para sempre. E Pedro, cujo nome significa pedra, rochedo, havia feito seu primeiro discurso, que resultou na conversão de quase 3.000 pessoas.
marcando assim o início da igreja primitiva. E eles têm um encontro. Aonde eles se encontram? O encontro dos apóstolos com o homem ocorre nas proximidades do templo, ao lado da Porta Formosa. E essa porta ficava ao lado oriental do templo, provavelmente junto à entrada principal. Então, hoje de manhã, eu achei a figura do templo. Antes do senhor pôr aí, não sei se vai ser visível a todos, mas eu tenho a figura do templo aqui. E a porta se chama Formosa. E eu fui ver, procurar, por que ela tem esse nome? Porque ela era belíssima. As portas eram revestidas de ouro. Então, ela tem essa conotação de formosa, de linda, de bonita. A porta do templo se chamava Formosa. E o encontro se dá na porta. Márcio, mostra a figura de novo, que eu vou pôr ela maior aqui. Vejam bem, a porta era toda revestida de ouro. Devia ser belíssimo, belíssimo, uma visão belíssima a entrada do templo, né? E aí, vamos ver que, em um determinado momento, Pedro e João vão ao templo para orar. E eram as 3 horas da tarde. Esse horário era conhecido como a hora nona, porque eles tinham um horário diferente, né? Era diferente do nosso horário. Às 3 horas da tarde. E nesse horário, os judeus costumavam se reunir para a oração pública, que acontecia todo dia no templo. Então, as mulheres se reúnem na igreja às 3 horas da tarde. Por causa disso daí, viu, gente? É esse o horário. A oração pública se fazia às 3 horas da tarde. E eles costumavam se reunir. Era comum que as pessoas pobres ou com deficiência física fossem colocadas nas proximidades do templo ou em lugares movimentados para pedir esmolas. Nós vamos encontrar isso em Marcos 10, versos 46, e João 9, verso 8. E todos os dias, um homem coxo era levado e colocado ao lado da porta. Esse homem tinha nascido com uma deformidade nos pés, que o impedia de se locomover, de andar, de ficar em pé. Por isso, ele precisava ser carregado. E é bem provável que a família o levasse para pedir esmolas, porque, como ele não podia trabalhar, que ganho ele teria? Como ele ajudaria a família? Então, a família o colocava logo cedo à porta do templo para pedir esmolas. E ele passava o dia, à noite, alguém vinha buscá-lo. E como aquele homem estava sentado à porta, porque as pessoas com deficiência não podiam entrar, ele avistou Pedro e João que vinha para a hora da oração. E começou a implorar por uma esmola. E vocês já sabem, né? A gente sabe que quando uma pessoa começa a pedir, ele até incomoda, né? Ele deu uma esmola, senhor, por favor, me dê uma esmola. E começa a pedir em voz alta, e aquilo vai se espalhando. E Pedro e João olharam para aquele homem feliz, porque ele não era feliz de viver aquela situação. Pararam diante dele e disseram: olha para nós. Olha para nós. O homem olhou atentamente para eles, esperando receber alguma moeda. Não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou.
não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, anda. Pedro segurou em sua mão e o levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se endireitaram. E aquele homem ficou curado. Primeiro, ele caminhou. Depois ele começou a correr e a pular, puxando Pedro e João consigo para o pátio do templo. Todas as pessoas que estavam no templo e viram andar e louvar a Deus, ficaram muito admirados, pois reconheceram que aquele homem era o coxo que ficava na porta pedindo esmola. Pedro e João provavelmente já o conheciam, e talvez até já o tivessem ajudado em algum momento, mas dessa vez era diferente. A presença do Espírito Santo em suas vidas certamente mudou a forma de verem as pessoas e se disporem a fazer algo por elas. Por isso, não podiam deixar passar essa oportunidade. Não eram as moedas de ouro, prata, mas era a cura em nome de Jesus que puderam oferecer ao coxo. Porém, isso tudo só foi possível porque Pedro e João interromperam a sua atividade. Interromperam. Não se preocuparam em perder a hora da oração, mas escolheram dar a atenção para aquele homem necessitado. Dar a atenção para alguém que precisa pode fazer uma grande diferença em sua vida. São oportunidades que temos para mostrar o amor de Deus. É muito bom ajudar as pessoas a se alegrarem. É muito bom trazer palavras boas, trazer palavras que ajudam as pessoas a se sentirem melhor. Talvez você não vai curar alguém através do Espírito Santo, mas a sua palavra de dizer um muito obrigado, a sua palavra de dizer um por favor, a sua palavra de dizer com licença, vai fazer toda a diferença. E muitas vezes, essa pessoa, esse coxo que estava à porta, não ouviu um obrigado. Né? Ou ouviu, sai daí, ô seu aleijado, você está atrapalhando as pessoas a entrar aqui. Sai daí, ó, você está incomodando. Sai daí, você está faturando. Isso talvez tenha deixado ele mais doente ainda. Palavras gentis curam as pessoas. Obrigado, cura também. Por favor, cura também. Com licença, faz toda a diferença. E em vez de você ouvir, sai daí, com licença, faz a diferença. E olhar no olho, quando você conversa com alguém, também faz a diferença. Muitas vezes as pessoas deram esmola para ele, jogaram, não olharam para ele. Ser olhado, ser visto, faz toda a diferença. E aí, eu vou ler o texto de hoje, que está em Atos 3, de 1 a 10. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda.
E tomando-o pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Muito bem, nós temos aí uma projeção colorida, e eu vou pedir o pastor colocar. Ele já pôs, enquanto eu contava a história, e eu vou pedir para ele pôr de novo. E o último quadrinho tem um espaço em branco. Isso, pastor. E aí está escrito assim, ó: desenhe o homem que foi curado, saltando de alegria. Então, as crianças, ou até os juvenis que quiserem, tem alguns que têm grandes habilidades de fazer um personagem, coloquem aí, olhem do lado e transcrevam este homem que não é mais coxo, mas que está curado, está em pé, coloque ele aí. Faça o seu desenho, participe dessa aula e salte de alegria, porque você tem as suas pernas boas. Salte de alegria, louve a Deus pela sua capacidade física, agradeça a Deus por aquilo que Ele tem feito para você e em você. Amém. Acabou. No final da aula, eu vou... Deixa eu só mudar aqui. Tem uma outra atividade também aí, pastor. Sim. Logo no final da aula, após o encerramento dessa aula, eu vou enviar para todo mundo, via WhatsApp, as duas atividades, tá bom? Essa que a Márcia mostrou, né, de desenhar o coxo, né, que foi curado, e também a outra atividade que vai junto, tá bom? Então, os irmãos e irmãs aguardem só um minuto depois que acabar a aula, que logo eu enviarei para todo mundo as duas atividades, tá bom? Márcia, eu queria pegar o gancho dessa aula, a gente já está encerrando esse momento, mas essa belíssima história que você contou, que traz orientação para nós, eu acho que é de suma importância nos nossos dias. E você realmente pegou uma ilustração ou uma aplicação dessa história perfeita. Eu acho que, juntando as duas histórias, a primeira, que fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio, e também essa aula é sobre o encontro de fé e cura, e de fato, Márcia, de fato, boas palavras cura as pessoas. De fato, quando a gente profere, eu acho que a expressão, tem uma expressão que às vezes a gente usa, mas a gente precisa entender muito bem, quando a gente fala que as palavras têm poder, eu acho que é justamente nesse ponto, né? Ou seja, quando nós proferimos boas palavras, palavras de ânimo, palavras de conforto para as pessoas, e realmente essa questão da boa educação, de dizer obrigado, ser agradecidos, mas não só interiormente, mas expressar isso para as pessoas. Sua gratidão. A gratidão e também dizer por favor, com licença. Isso, de fato, cura a vida das pessoas e faz a nossa sociedade ser um pouquinho melhor, né? De fato, nisso as palavras têm poder mesmo. Não que aquilo que a gente diz, falar, talvez mude situações. Por exemplo, a nossa palavra não tem poder
de eu falar para o sofá, vira uma cadeira. Não, o sofá vai continuar sendo sofá, né? Não é nesse sentido que palavras têm poder, mas a palavra, de fato, transforma, alegra, traz benefícios para a vida das pessoas. E o contrário também é verdadeiro, quando a gente só profere palavras ruins, também isso traz amargura, traz ódio, traz doenças da alma, as doenças da alma, as doenças da alma, elas vêm. Exatamente. E aí as pessoas ficam doentes, e aí você vai buscar, e ela ouviu lá atrás coisas horríveis. Você não é capaz, você não sabe, você é burro, você é isso. Isso vai trazendo doença, porque ele se sente incapaz mesmo. Ele se sente burro mesmo. Ele sente que ele não consegue, né? E aí a pessoa fica doente. Ela fica doente, né? Então a gente tem que ter a consciência que nem está aqui em sabedoria. Tem que ter sabedoria. Você tem que ter sabedoria. Leia o livro de Provérbios. Quanta sabedoria tem ali. Quanta coisa você pode tirar para a sua vida pessoal. Se você não teve instrução de pai, de mãe, se você conheceu o evangelho tardiamente, eu conheço o evangelho da barriga da minha mãe. Mas quem conhece o evangelho agora, adulto, tem muita coisa que ele precisa aprender. Leia Provérbios. Sim. E aí, ó. Leia Provérbios, você vai se enriquecer, você vai ver que mudança de comportamento você vai ter, que mudança de vida você vai ter. É um livro difícil. Não é difícil. É esclarecimento. Se tiver difícil, se você tem um conhecimento escolar pequeno, tem a internet que te ajuda. Eu não tenho internet, vai num dicionário de palavras, vai buscar. Você não pode ficar esperando, não ter iniciativa. Vai buscar aprendizado. Você precisa crescer, precisa mudar, vai ter sabedoria, vai buscar. Conhecimento escolar é aquilo que você aprende lá na escola, mas sabedoria você tem que buscar em Deus. Vai em Provérbios. Se você não tem outro conhecimento, vai lá. Vai aprender. Você precisa ter essa mudança. Precisa ser uma árvore boa. Dá tempo de corrigir. Dá tempo. É preciso corrigir. A gente tem um país... Aí nós vamos ter um país melhor. Começa por aí, pastor. É um país... Uma árvore boa influencia a vida das pessoas. Das pessoas. E uma mãe boa influencia a vida da filha. Olha só, a Priscila colocou aí, ó, faça a diferença por onde você passar, né? Amém. E é isso mesmo, a filha aprendendo com a mãe, olha aí, faça a diferença por onde você passar. E eu acho, então, que nós devemos, por onde passarmos, ter encontros de fé e cura, né? Encontros que fortaleçam a nossa fé, mas que, através das nossas atitudes, das nossas palavras, curam as pessoas, né? Claro que de nós mesmos não temos poder, não temos condições de fazer isso, mas orientados e influenciados pelo Espírito Santo, como você mesmo narrou e disse, fazemos diferença na vida das pessoas, sim. Né? Então, que sigamos nos encontros da vida, partilhando a fé e trazendo cura para a vida das pessoas através daquilo que falamos, né? Encontros de fé e cura. Muito bem, Márcia. Obrigado por essa aula. Obrigado por esse momento. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Né? Aí, ó. Aí a gente já começa recebendo os elogios, ó. Excelente estudo. É isso mesmo, meus irmãos e irmãs. Agradecemos a companhia de todos vocês, de todas vocês, né? E nós vamos encerrando por aqui, já estamos com 1 hora de aula, e queremos, então, ao final dessa aula,
deixar esse desafio para cada um de nós, ainda mais hoje, que nós vamos sair de nossas casas para ir nas nossas sessões eleitorais, que, se caso você encontrar alguém aí no meio do caminho, que seja um encontro de fé e cura. Tá bom? Amém. Márcia, ore para nós, né? Agradecendo a Deus por esse dia e também agradecendo a Deus pelo almoço de hoje, que daqui a pouco nós nos alimentamos agora espiritualmente, né? E daqui a pouco nós temos que nos alimentar fisicamente, né? Diz é verdade. Saco vazio não para em pé. Não para em pé. Mas tome cuidado, irmãos e irmãs, porque também dizem que saco muito cheio não dobra, né? Então, exato. come aquilo que for necessário, né? Para sua subsistência. Sobrevivência, isso aí. Antes de você orar aqui, ó, peraí. Para alegrar o seu dia aí, Márcia, tia Marta, que linda! Saudade! Você é maravilhosa, Deus te abençoe e a sua vida é de todas e de toda a sua família. Um abraço, minha querida, a você, a Ketri, o Leandro. Saudades de vocês. Muito bem, Márcia, ore por nós. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado porque estamos na tua presença, Senhor. E somos cheios, ó Deus, da tua graça. O teu amor é imenso, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela minha vida, pelas experiências que tenho podido compartilhar, que pessoas possam ser alcançadas pelas histórias que contamos aqui e ter as suas vidas transformadas, Senhor. Queremos ser árvore boa, Pai. E se tem, por acaso, algum galho que não produz fruto, algum galho que está ali incomodando, não fazendo bem, Senhor, ajuda-nos a tirar. Corta, ó Pai, para que possamos produzir frutos e frutos de boa qualidade, Pai. Abençoa, Senhor, o almoço que vamos compartilhar. Abençoa, Senhor, as mãos que o prepararam. Que sejamos, ó Pai, sempre agradecidos, porque o alimento que comemos, aquilo que tomamos, é proveniente de Ti. Ó Pai, abençoa a vida daqueles que estarão administrando as nossas cidades, os futuros prefeitos e vereadores, que eles possam ser, Senhor, árvores boas. Ó Pai, que a nossa cidade possa ser bem administrada e que possamos ser cidadãos comprometidos com o Teu reino. Abençoa-nos, Senhor. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom domingo a todos e lembrando que às 18 horas, pontualmente, temos o nosso encontro celebrativo, o nosso culto de hoje, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada família, do seu lar aí, e abençoe também a sua vida, meu irmão e minha irmã. Um abraço a todos. Um abraço para todos.